que a gente sofreu bastante e eu imagino que bastante gente sofra com esse mesmo problema. Então eu vou falar sobre desde quando ele nasceu, tudo que a gente enfrentou com a perca de fôlego e eu espero ajudar vocês com isso. Bem, como eu disse no post passado e no vídeo passado, que eu expliquei sobre o nascimento dele, ele nasceu prematuro, vítima de uma eclâmpsia, e desde quando ele nasceu, que ele ficou 30 e poucos dias no hospital, logo que a gente trouxe ele para casa, ele apresentou, não sei se foi uma intolerância ao leite, ou logo depois a gente descobriu que ele tinha uma alergia ao leite, mas ele de cara já apresentou que ele, um dos sintomas da PLV era que ele apresentava ressecamento. Ele já veio para casa muito ressecado, porque ele não foi amamentado. Então, ele tomava o leite, o NAN, e já ressecava muito. Então, logo que ele mamava, ele já ficava muito ressecado. Então, ele começava a chorar desesperadamente. E então, ele tinha uns 41 dias, mais ou menos, fazia uma semana que ele estava em casa. O primeiro episódio de perca de fôlego. E tava eu e o Elton em casa, com ele. E ele começou a chorar desesperadamente. E, de repente, ele perdeu o fôlego. E ele não voltava. E isso, em fração de segundos, a gente achou que ele não voltava mais. E ele ficou mole, e ele ficou roxo, e ele não voltava. Ele ficou apático e a criança não voltava. E assim, naquele momento, a gente morava num prédio e o apartamento estava com a porta fechada. E na hora minha mãe chegou. Só que como a porta estava fechada, ela ficou pro lado de fora. E eu e o Elton começamos a gritar pro lado de dentro, porque ele não reagia. E ele chorou e de repente ele desmaiou. Ele perdeu o fôlego e desmaiou. E a gente começou a gritar desesperadamente. E nisso durou acho que uns 10 segundos que ele desmaiou. E a gente gritava, e minha mãe pro lado de fora começou a gritar desesperadamente pra gente abrir a porta, e a gente não sabia o que fazia. A gente pegou ele e naqueles segundos, assim, a gente parece que passou horas. E a gente gritando, sem saber o que fazer. Ele respirou, deu aquele suspiro e voltou. E começou a gritar e chorar novamente. E nisso, nossas pernas amoleceu. A gente sentou na cama e a gente começou a ficar desesperado, eu e ele junto. E naquele momento a gente não sabia se abria a porta, se a gente chorava, o que a gente fazia. Aí a gente foi, abriu a porta pra minha mãe entrou, minha mãe já tava chorando, desesperada, não sabia o que tava acontecendo. Aí minha mãe pegou ele, e aí eu comecei a chorar. Minha mãe pegou ele, eu falei, mãe, ele perdeu o fôlego, eu achei que ele tinha morrido, que ele não ia voltar mais. E aí minha mãe foi acalmando a gente, que era normal, que ele só tinha chorado e que às vezes não ia acontecer nunca mais. E a gente foi se acalmando e foi voltando ao normal, e enfim. E aquilo foi o primeiro episódio. Mas enfim, a gente achou que ia ser só uma vez e que nunca mais ia acontecer aquilo. Mas não foi. Aquilo foi a primeira vez de muitas, N vezes, milhares de vezes. E foi um pontapé inicial. A partir dali, ele perdia o fôlego às vezes 5, 6, 10 vezes ao dia. E daquele dia, todas as vezes que ele chorava, a gente já entrava em pânico porque achava que ele ia perder o fôlego. Aí chegou uma época que a gente já fazia tudo o que ele queria, que a gente tinha medo dele chorar. Porque ele começava a chorar, a gente já pegava ele, já tentava acalmar ele de todas as maneiras para ele não chorar, para ele não perder o fôlego. Só que a maioria das vezes ele chorava por conta que ele era muito ressecado e chegou uma época dele ter hemorroida por conta de ser tão ressecado. E não tem o que a gente fazer, porque ele ia chorar por conta de ser ressecado e a gente não ter nada que a gente podia fazer pra ele não chorar. Então ele ia acabar perdendo o fôlego de alguma forma. E a gente levava ele pro médico, a gente mora na Naviraí, Mato Grosso do Sul. A gente levava aqui, a gente levava em Maringá, a gente levava em Campo Grande, a gente levou em Londrina.
todos os médicos que falavam pra gente, a gente levava. Aí os médicos falavam pra gente, os pediatras, gastro, falavam pra gente, calma, pode ser que seja um estado emocional, ele criou medo de fazer cocô, vai passar, ele faz isso porque é uma maneira dele chamar atenção, manha, vocês não podem ceder, vocês têm que ter paciência, saber lidar. Na hora que ele perder o fôlego, vocês não podem dar atenção, vocês têm que deixar ele no chão e sair. E vocês têm que saber lidar com isso. E aí a gente começou a falar, será que é manha mesmo? Vamos tentar fazer o teste, então. Na hora que ele chorar, a gente vai deixar ele e vamos sair. Aí a gente começou a fazer isso. E mesmo assim, a gente via que não resolvia. A gente deixava ele perdia o fôlego. Teve uma vez a gente deixar ele cair e bater a cabeça. E a gente falou, gente, a gente não vai fazer isso com o nosso filho. A gente não vai deixar o nosso filho se machucar por conta que o médico acha que ele tem manha. Não é isso que a gente acha que ele tem. A gente não acha que ele tem manha. A gente acha que ele tem algum problema, alguma coisa que não seja manha. A gente falou, a gente vai investigar isso, vamos procurar isso mais a fundo. Enfim, e aí a gente começou a investigar o primeiro porquê que ele ficava ressecado. E a gente começou a investigar porquê desse ressecamento, E o ressecamento, enfim, a gente descobriu que ele tinha ele tinha a PLV, que era a alergia do leite. Mas não era só isso que deixava ele com a perca de fôlego. A perca de fôlego era muito além disso. E aí, quando chegou na fase da gente levar ele pra escolinha, com 2 anos, 1 ano e pouquinho, ele nem uma escola tinha, todas as escolas tinham medo de pegar ele. A gente levava ele na escola, ele perdia fôlego, a professora falava, se ele perder o fôlego, o que eu faço? A gente, não, ele vai perder o fôlego, mas ele vai voltar, ele não vai morrer, fica tranquila. Mas a escola ficava preocupada. Não, mas se ele perder o fôlego, o que a gente vai fazer? Na verdade, nem a gente sabia o que falava pra escola. E se ele perder o fôlego, nem a gente sabia como lidar com aquela situação. Então, chegou uma hora que eu e o Elton, a gente foi pra uma viagem, assim que o José nasceu. O José acho que tinha uns 1 ano, mais ou menos. Aí a gente falou, olha, se até ele fazer 5 anos não resolver a perca de fôlego, porque a maioria dos médicos falavam, com 5 anos ele vai parar de perder o fôlego. Aí a gente tomou uma decisão, se até 5 anos ele não parar de perder o fôlego, a gente vai procurar um neurologista em São Paulo. E aí, quando ele fez 5 anos, ele não parou de perder o fôlego. Aí a gente tomou a decisão, vamos procurar um neurologista em São Paulo, que a gente acha que vai ser o melhor para ele. E ele ainda ia fazer 5 anos, ele não tinha 5 anos ainda. Ele ia fazer 5 anos em outubro. E aí, em abril desse ano, que ele ia fazer 5 anos, a gente tomou a decisão, a gente foi fazer uma viagem em fevereiro, e aí a gente chegou em março, aí em abril eu falei, não, chega, basta, a gente vai levar ele no neurologista e a gente vai descobrir o que ele tem. E aí eu levei ele no Dr. Abram Topevski, em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. Gente, foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tive na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu entrei no consultório dele. Eu falei, doutor, eu já rodei por todos os lugares com ele e todo mundo acha que meu filho tem manha. Eu me lembro que até foi eu e o João e a minha mãe. E aí na consulta entrou eu e o João. E todo mundo acha que ele tem manha. E ele perde o fôlego e até teve um episódio que foi a gota d'água pra mim, que ele desmaiou, ele desmaiou, ele perdeu o fôlego, ele desmaiou e ele esqueceu o que aconteceu.
ele teve um relapso de memória, ele não lembrava o que tinha acontecido. E eu não sei mais o que eu faço, porque os médicos acham que ele quer manha, que vai passar, e eu não sei mais o que eu faço. Ele falou: minha filha, ele não tem manha, ele tem ansiedade, ele é uma criança ansiosa. E isso é do prematuro. Algumas crianças desenvolvem uma ansiedade que é anormal. E a gente percebe que ele é uma criança. Aqui mesmo na consulta eu já percebi que ele é uma criança ansiosa além do normal. E às vezes isso somente é tratado com medicamento. Mas eu vou fazer alguns exames no João para mim perceber se tem alguma anomalia além do que eu posso diagnosticar na consulta, com testes. Enfim, vamos fazer alguns exames para mim saber qual é o melhor método para ser tratado. E foi feito, fez eletro, fez tudo quanto é tipo de exames no João. E aí, nos exames do João, ele falou: olha, realmente, João, ele tem uma síndrome que é chamada síndrome de SAF, síndrome de ansiedade generalizada. O que a gente pode fazer? A gente vai dar um remedinho que se chama... Ai, eu até esqueci o nome do remédio, porque foi tão milagroso que eu lembrei assim tanto tempo o nome do remédio que eu até agora até me esqueci o nome do remédio. Respidom. Que você vai dar esse remédio para ele todos os dias. Você vai dar um comprimido na hora de dormir, você não esquece. Durante 2 anos você vai dar esse remédio. E depois a gente vai desmamar ele gradativamente. E você vai me falar como que ele vai reagir com esse medicamento. Gente, foi incrível. Na primeira semana, o João não perdeu mais o fôlego. E o João perde o fôlego todos os dias. Todos os dias. Era assim, ele perdia o fôlego 3, 4 vezes ao dia. Tinha dia que ele perdia 10 vezes. Era incrível. E a partir da hora que ele começou a tomar esse medicamento, sumiu a perda de fôlego. Sumiu. Nunca mais ele perdeu o fôlego. E eu dei fielmente esse medicamento. Eu dava assim... Não podia estar doente, podia estar o que tivesse acontecendo, ele tinha que tomar esse remédio. Aí com 6 anos o João teve meningite. Aí eu fiquei com medo dele ter sequela, qualquer coisa. E depois desse episódio, enfim, da meningite, a gente continuou dando medicamento. E ele não teve sequela nenhuma, graças a Deus. E a gente volta no Dr. Abraham todo ano. E aí depois a gente começou a perceber que ele começou a desenvolver dificuldade na escola, pedagógica, enfim. Aí ele pediu uma avaliação de uma psicopedagoga, de uma fonoaudióloga. Ele falou: Bruno, o tratamento começou muito tarde da síndrome de SAGE, por conta que ele desenvolveu a perca de fôlego desde muito bebezinho. Mas, além da perca de fôlego, ele desenvolveu uma ansiedade, ele desenvolveu outras coisas que deveria ter sido tratada muito mais cedo. E demorou muito para ser tratado, porque a gente não percebeu essas outras coisas, a gente demorou para perceber. E a gente foi perceber na idade escolar, então começou a tratar muito tarde. E aí agora que ele começou com um tratamento na psicóloga, começou a desenvolver esses outros tratamentos além do medicamento, o que começou a ajudar muito ele, porque aí ele começou a tirar nota baixa na escola, ele começou a não acompanhar os alunos, ele teve que voltar 1 ano na escola porque ele não conseguia acompanhar a turma. Mas aí, com medicamento, com tratamento psicológico, com tratamento neurológico, ele conseguiu agora
Esse ano, inclusive, ele tá indo super bem, as notas estão indo super bem, não tá tendo dificuldade em acompanhar os amiguinhos, não tá tendo dificuldade de nota, não ficou de recuperação nenhum bimestre, nem o ano passado, nem esse ano, tá indo super bem. Com a psicóloga está indo super bem, com os medicamentos está indo super bem. Então, assim, gente, perca de fôlego não é uma coisa normal, não é manha, não é, ai, vai passar. Não vai passar, gente, porque não é manha, porque não é uma coisa normal. Então, se o seu filho tem, se você conhece alguém que tenha, procura um médico sério, procura alguém que realmente entenda disso. Não vai de que médico, isso é normal, isso vai passar, isso daí é manha, deixa a criança jogada no chão que isso passa. Gente, isso não passa. Experiência própria. E depois quem vai sofrer as consequências é seu filho, é seu sobrinho, é seu afilhado, enfim. Isso é sério, isso não é brincadeira. E depois quem sofre a consequência é você, é ele que vai sofrer mais tarde. Então isso é sério. Se você conhece alguém, ajude. Vai em um médico sério, em alguém que possa realmente ajudar vocês. Espero que